O que é propósito? Propósito é o objetivo a ser alcançado. Propósito é aquilo que eu almejo. Propósito é o que rege o meu dia a dia, o que rege a minha vida. E por que às vezes a gente não alcança alguns propósitos, alguns objetivos? É por conta que esse propósito não está bem fundamentado. Algumas pessoas param as suas metas de conquistas por conta de um propósito mal estabelecido. Então a primeira coisa a se fazer é planejar, é ter um propósito bem definido. Eu não quero dizer que você não tem propósito. Todos nós temos propósito. Mas o que faz uns chegarem lá e outros não, é a falta de definição desse propósito. Quanto mais eu defino o meu propósito, mais ele fica forte. Quanto mais eu defino o meu propósito, mais ele cresce, mais ele fica inabalável, mais as coisas que vierem não vai atingir ele. Uma pessoa com um propósito bem definido, ela está focada nos seus objetivos. Ela está focada no alvo que é o seu propósito. Vamos para a Bíblia. O que dizer de Isaac? Estava focado no propósito de dar continuidade na administração que o seu pai teve, diante do povo e diante de Deus. O que aconteceu? Os pastores de Gerar foram contender com Isaac. A Bíblia diz que quando contenderam, quando ele cavou um poço, ele foi para um lado e cavou outro. Aí os pastores de Gerar veio e contenderam de novo. A Bíblia diz o que ele fez? Foi para um lado e cavou outro. Quando ele cavou o terceiro, ninguém mais contendeu com ele. O que a gente aprende com Isaac? A gente aprende que uma pessoa focada, com um propósito bem definido, ela não tem tempo para perder com tudo aquilo que vem tentar tirar o propósito dela. Isaac estava tão focado com o seu propósito tão pré-estabelecido, tão bem definido, que nada que viesse no caminho ia lhe fazer parar. Pois é, quem tem um propósito bem definido, escrito e bem detalhado, quando vem a dificuldade ele lembra, o meu propósito é maior. Quando vem o problema ele lembra, o meu propósito é maior. Quando vem o medo ele lembra, o meu propósito é maior. Quando vem a insegurança ele lembra, o meu propósito é maior. Deixa eu contar uma outra historinha para você. Uma história muito interessante de uma menina que morava com a sua mãe no fundo da casa do seu chefe. Um dia a mãe dela falou assim: menina, vai lá no chefe e pede para ele 50 centavos. A menina chegou na porta, olhou para ele e falou assim: a minha mãe mandou pedir 50 centavos. Ele imediatamente olhou para ela e disse assim: menina, volta lá e diz para sua mãe que eu não tenho 50 centavos. E voltou a conversar com a pessoa que ali ele estava conversando. A menina ficou estática, parada ali na frente. Ele virou o semblante para o lado e viu a menina de novo e falou: menina, eu não te mandei embora? A menina olhou para ele e disse assim: a minha mãe mandou pedir 50 centavos. Ele então levantou enfurecido e foi em direção da menina. E aí quando ele chegou perto dela, a menina olhou para ele e disse de novo: a minha mãe mandou pedir 50 centavos. Aquele homem então pôs a mão no bolso e deu 50 centavos para aquela menina. O que levou uma menina tão pequena a vencer um homem tão alto, tão grande, tão forte, tão cheio de dinheiro, tão mais inteligente do que ela? Pois é, o propósito. O propósito dela era ir lá e pedir 50 centavos. Nada que viesse no caminho ia abalar o propósito dela, porque ela estava com um propósito muito bem definido, pré-estabelecido, um propósito correto, que nada que viesse ia atrapalhar. É bem certo que sabemos que alguns não na nossa vida são bons, mas esse tipo de não aí era um não que impediu o propósito dela de ser conquistado. Na nossa vida é assim. O que dizer do nosso Senhor Jesus Cristo? Olha o propósito dele. A Bíblia diz, ele mesmo diz na Bíblia assim, que esta é a minha comida, fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Focado no seu propósito, focado nos seus objetivos. Aí talvez você pense, mas Jesus era Deus sim, e ele não é o nosso maior exemplo? O que dizer do apóstolo Paulo, que vai dizer assim: mas na minha vida eu não tenho nada por preciosa, a não ser que cumpra com alegria a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. O que é isso? É um homem focado no seu propósito pré-estabelecido. Então as adversidades vinham na vida de Jesus e ele estava focado. As adversidades vinham na vida de Paulo e ele estava focado. As adversidades veio na vida daquela menina e ele estava focado. Uma pessoa com um propósito pré-definido, nada para ela, nada pode parar ela. As pedradas não param, as afrontas não param, os medos não param, a insegurança não para. Por quê? O propósito é forte, o propósito está pré-definido. É igual Isaac. A dificuldade vinha Isaac. Não, o propósito é maior. O propósito é maior. Eu não sei qual é o propósito que você tem, mas pegue o seu propósito, estabeleça metas, defina ele mais claramente. Pega um caderno, se possível, escreva ele detalhadamente, cada parte do seu propósito espiritual, financeiro, material que seja. Estabeleça um propósito firme, bem definido, e ele vai te dar uma força inabalável. Afinal, o propósito é o motor que mantém o meu e o seu sonho em funcionamento. Para encerrar, vou contar uma história minha. Quando eu comecei a minha caminhada cristã, eu tinha um grande propósito, que era pregar em um congresso.
Só que aí eu via que nada acontecia e eu comecei a perceber. E anotei que sem um propósito pré-estabelecido eu nunca ia alcançar meu objetivo. E aí eu comecei a ver que um grande pregador, ele precisava ler muito, ele precisava estudar, ele precisava orar. Então eu comecei esses princípios e comecei a estabelecer metas para o meu propósito ficar bem definido. E para a glória de Deus, eu alcancei esse propósito. Já preguei em alguns congressos para a glória de Deus. E isso me traz uma satisfação muito grande para continuar aprimorando e pré-estabelecendo os meus propósitos. Afinal, nós temos propósito. E muitas das vezes o que falta é estabelecer um propósito bem fundamentado e ele fica inabalável e nada nos pare. Deus te abençoe.